Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React Native. E na aula de hoje vamos aprender a trabalhar com variáveis globais, um conteúdo muito bacana que dá muitas possibilidades, facilita muito o nosso trabalho com React Native. Esse é o conteúdo da aula de hoje. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Clica aí no se inscrever aí embaixo, é rápido e fácil, não atrapalha o vídeo. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, porque aqui são aulas de segunda a sexta. Também já deixa aquele super like aqui no início do vídeo, isso garante que você não esquece para o final. Você que quer e pode ajudar de uma outra maneira, na descrição de todos os nossos vídeos tem os links para as nossas vaquinhas ativas. Eu agradeço de coração e você faz parte do nosso time e ajuda a levar esse conteúdo de qualidade aqui do CFB Cursos. Bora então para a aula de hoje, vamos lá. Vamos lá. Tem muita gente que pode estar estranhando aí, né? Tem gente, acho que muitos de vocês nunca me viram de óculos, né? Eu já uso óculos já fiz algumas lives já que eu apareço de óculos, mas nos vídeos aí, no curso de JavaScript, nas últimas aulas lá, eu já apareci de óculos, mas eu tô vindo de uma rotina muito grande aí de mexer no computador por muito tempo e meu olho estava doendo e na verdade eu uso só para mexer com o computador, para leitura e tal, essas coisas assim. Mas como meu olho estava doendo, minha cabeça está doendo um pouco, eu falei assim, não, vou ficar um pouco mais de óculos, vou gravar de óculos, né? Mas está aí. Bom, vamos lá então para a gente aprender a trabalhar com variáveis globais. O que acontece aqui nesse caso? Um cenário muito comum que a gente tem em React Native é a gente precisar passar um valor por parâmetros várias vezes, tá? Até chegar num determinado componente. Eu tenho um valor, por exemplo, aqui no aplicativo e eu preciso usar esse valor que está, por exemplo, em um componente dentro de outro componente. Então eu teria que passar do app para o primeiro componente por parâmetro e depois para o segundo componente também através de parâmetro, tá? E eu teria esse valor lá naquele componente. Usando o conceito de variáveis globais, o que acontece? Eu não preciso ficar passando essa variável por parâmetros. Eu posso criar um arquivo de variáveis globais e dentro desse arquivo eu coloco todas as minhas variáveis. Sempre que eu precisar de uma variável que está nesse arquivo, basta do componente que eu tiver já buscar nesse próprio arquivo. Então a gente pode criar variáveis nesse arquivo de globais, variáveis static. E para quem não lembra o conceito de static lá em programação orientada a objetos, é aquele tipo de variável que quando a gente cria uma variável, um método, né, static, ele vai receber um endereço de memória. E quando a gente instancia novos objetos daquela classe que tem o static, aquela variável que é static não vai ser instanciada em novas posições na memória RAM. Em todos os objetos, aquela variável vai apontar para o mesmo endereço da memória RAM. Ou seja, em qualquer um dos objetos que eu alterar aquela variável static, todos os objetos vão receber essa alteração nas suas variáveis que são statics. Então tem uma variável que ela não é instanciada em novas posições. Ela vai sempre utilizar a mesma posição de memória. Isso é muito útil quando a gente tem essa situação que eu preciso utilizar uma variável ou variáveis dentro do nosso programa inteiro ou do nosso aplicativo inteiro. Eu preciso me referenciar a uma única variável. Então nós vamos criar essa variável como static, tá? Porém, nesse caso, nós precisamos trabalhar com o componente em modo classe. Não serve aí o componente funcional, porque nós vamos utilizar um recurso do Java, beleza? Que é utilizando variáveis globais. Pode ser feito em JavaScript também? Pode, mas aí o conceito é um pouco diferente, tá? Vamos ver primeiro aí as variáveis statics utilizando o conceito de classes. Vamos lá então. Eu vou criar o meu componente globais, certo? Então aqui na pasta componentes, eu vou criar aqui um new file, vou chamar ele de globais.js, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, class globais, certo? E aqui eu vou determinar todas as minhas variáveis que eu quero que sejam globais. Vamos criar algumas aqui, por exemplo, static nome, e eu já vou inicializar com o valor, tá? CFB, aliás, o nome é Bruno, né? Nome Bruno, ok. Static canal, CFB cursos e static, sei lá, num,
ok? Vou colocar um número aqui, ó, 2020, certo? E aí no final aqui nós temos que dar um export default globais. Beleza. Lindo, maravilhoso. Ponto e vírgula ou sem ponto e vírgula, tanto faz. Então nós já criamos o nosso arquivo das variáveis globais. O grande bacana é que qualquer parte do nosso aplicativo eu posso ler essas variáveis ou posso também alterar o valor dessas variáveis. Legal isso, né? Bacana. Então vamos lá. Aqui no nosso app nós temos aqui o componente em modo funcional. Vou comentar tudo isso daqui, ó. Comentar tudo isso aqui, certo? A gente deixa sempre comentado aqui o nosso componente de classe, né? E a gente utiliza o funcional. Então eu estou tirando do comentário, já estou até com ele utilizando, deixa eu apagar aqui para não dar um spoilerzinho ali. Tá aqui o nosso componente modo classe. Ele está dando o erro aqui no component, aqui, ó, porque a gente está estendendo, né? Que é uma herança de component, mas a linha a gente não fez o import aqui do component. Seria basicamente adicionar isso aqui, ó, na nossa linha do React ali. Mas o que nós vamos fazer? Eu vou descomentar essa aqui, vou comentar essa aqui, porque quando a gente voltar a trabalhar com o funcional, tá, eu não preciso apagar isso daqui. Beleza. Então tá tudo aqui que a gente precisa. E agora nós temos que fazer o import aqui do nosso globais, do nosso componente globais. Então import globais, né? Globais from ponto barra componentes barra globais. Beleza, então fiz o import aqui desse arquivo globais.js, que é esse aqui que está dentro da pasta componentes, e chamei ele aqui de globais. Agora sempre que eu precisar utilizar, vamos ver como que a gente faz. Basta eu dar aqui, eu criar uma variável e falar que essa variável vai utilizar um valor do nosso componente globais. Só isso. Fácil, né? Olha só que interessante. Vou pegar o nome que está lá em globais. Então, o nome aqui vai receber de globais.nome, ok? E vamos imprimir esse nome aqui na tela do nosso aplicativo. Vamos criar um componente text aqui, ó. Vamos escrever nome e pegar também o valor da variável nome. This.nome. Salva. Tá aqui, ó. Nome, esse texto aqui, tá? This.nome é a variável que está recebendo aqui lá de globais, ó. Lá o que foi colocado lá em globais tá aqui. Vamos puxar as outras variáveis aqui, ó. Nome, canal e tem um número, né? Um número lá relacionado ao ano, né? Mas vamos colocar aqui, ó, número. Vai ficar alinhadinho aqui. E aí eu vou criar, obviamente, as outras variáveis aqui. E eu vou chamar também de canal e aqui de número. Eu pego o canal recebe do meu globais.canal e número recebe do meu globais.número. Aqui é this canal e aqui é this.número. Salva. Então tá aqui, ó. Eu resgatei aqui lá na minha variável, não veio o número, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, né? Não veio aqui, vamos ver. Mas eu resgatei todo o conteúdo aqui, acho que é só por causa dos... não é porque nada disso. Não é porque é número, né? É porque é num. Deixa eu colocar aqui, ó, número. Pronto. Salva lá. Ele já está dando refresh aqui. Número. Deixa eu ver. This globais. Ponto. Número. E ali é a variável número 2020. Certinho. Beleza? Então eu resgatei as minhas variáveis. De algum outro componente, se eu tiver algum outro componente que usa essas variáveis, o conceito é o mesmo. O grande detalhe é que eu tenho que criar um componente
em modo classe, não pode ser um componente funcional para a gente ter acesso a essa globais aqui, porque isso aqui é um padrão Java, né? Eu criei uma classe ali chamada globais e dentro da classe eu coloquei variáveis static. Então na memória RAM do celular eu vou ter a variável canal, nome e número. Para todos os componentes que eu criar e fizer a referência de globais.número, ele vai lá naquele endereço de memória, certo? E buscar esses valores aqui. Então eu posso instanciar até novos objetos aqui da classe globais, que todos vão fazer referência à mesma posição ali dessas variáveis, ok? Qualquer componente que eu criar e utilizar aqui, certo? Utilizando essas variáveis aqui ou qualquer lugar, né? Qualquer componente que eu criar que utilize essas variáveis vão ter esses valores. Se eu vier aqui e alterar o número aqui, ó, por exemplo, para 10, salvei, vocês vão ver que ele vai alterar aqui também, ó. Aqui, ó, dá um refresh aqui, você tá lá, número 10, beleza? Isso, todos os componentes vão ler exatamente esse valor 10. Se eu tiver um componente que altera o valor dessa variável, certo? Esse valor vai ser alterado para todo o meu aplicativo. Bom, essa é a grande vantagem da gente utilizar aqui as variáveis statics em uma classe global, tá bom? Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Rápido e fácil, né? É assim que é bom. Espero na próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.